Muito bem, pessoal. Muito bom dia a todos que estão aí me acompanhando. Antes de começar aqui esse vídeo sobre a cultura livresca ou a falácia livresca, eu gostaria de pedir a vocês que me sigam no Spotify ou no iTunes. Estou disponibilizando agora podcasts também, tá? Tem já vários áudios lá que eu estou disponibilizando. Tem alguns inéditos, outros que são aqui já do canal, mas obviamente em formato de áudio, que talvez tenham maior praticidade aí para vocês escutarem, né, os temas ali envolvidos. Então, gostaria muito de pedir a vocês para acompanharem lá também, se possível, porque ajuda bastante, sabe? Às vezes eu olho lá no Spotify, não tem nem 3 acessos, fica meio chato assim de ficar postando. E já que vocês acompanham aqui, talvez seja até uma plataforma melhor ali só em áudio. Eu confesso para vocês que às vezes eu penso em trocar de plataforma, ficar sem YouTube nenhum, ficar só no Spotify, porque para mim é muito mais tranquilo você só postar o áudio do que ficar postando vídeo, imagem e tudo mais. Mas aí não sei, obviamente aqui no YouTube eu já tenho bastante seguidor, então acho que é melhor ficar aqui por enquanto. Mas se rolar de trocar de plataforma, eu farei. Por enquanto eu estou nas duas, tá? Então deem aquela força aí. E também estou aí com o Apoia-se, que se você quiser apoiar o canal, eu queria ajudar o canal de alguma forma, mas não sei como, tem aí o Apoia-se. Estou vendo outra maneira de melhorar o Apoia-se, de fazer campanhas, né, do tipo disponibilizar vocês algo em troca aí dessa ajuda, ou então também de vender livros, né? Quem sabe até começo do mês que vem isso aconteça. Bom, gente, então vamos lá, vamos ao que interessa. A falácia livresca, que é a seguinte, olha só. Se você não leu certo autor, então não pode falar de determinado assunto. É claro que a gente pode fazer derivações dessa falácia de outras maneiras. Porém, quero deixar claro para vocês também que não sou contra a cultura livresca necessariamente, e deixarei aqui exposto a minha ideia. Percebam que o saudoso professor Pierluigi, assim como boa parte dos neurocientistas da atualidade, você tem aí a Suzana Herculano, por exemplo, dizem que a leitura é um dos exercícios mais completos que existem para o cérebro. Isso porque ele acaba exigindo, né, ela acaba exigindo várias capacidades cognitivas realizadas de modo simultâneo. Na leitura se encontra um grau assim de mimetismo muito grande, né? Porque quando a gente lê, estamos na verdade a ouvir, entre aspas, apenas o autor de determinada obra, que enfim dedicou muito tempo para sofisticar aquele discurso e torná-lo maximamente inteligível em vista de transmitir cultura. Por isso que é obviamente melhor você ler um livro do que você assistir um vídeo, por exemplo. Não que este vídeo que eu estou fazendo aqui a vocês eu não tenha repensado, repensei bastante para falar o que estou falando aqui, obviamente. Mas um livro você tem algo, digamos assim, mais crítico, mais cuidadoso, certo? Obviamente que o possível não é necessariamente com o possível. Ou seja, isso aqui é uma linguagem de Leibniz, tá? O compossível é diferente do possível. Porque um texto ele pode ser possível e inteligível, mas não ter vínculo algum com a realidade, com o possível. Né? Esta mesma que o livro tenta expressar. É claro, dependendo do gênero literário, vale o esforço na apreensão de determinada ideia. Você está lendo um livro de ficção, você sabe que o livro é ficção e que aquilo não tem uma ligação necessária com a realidade da sua sociedade ou do mundo que você vive, mas que tem algum parecer ético que vale a pena ler. E não só isso, né? Até pelo divertimento também, que é muito salutar ao prazer que eu vou destacar daqui a pouco quanto à leitura. Agora, perceba bem, será que ler livros implica em entender completamente o tema ali exposto? Obviamente que não, né? O que a gente aprende de um livro, numa primeira leitura, é cerca de 20, 30% no máximo. Então, para você aprender tudo que está no livro, você tem que lê-lo várias vezes, estudá-lo, né? Não só ler, mas estudar. Não necessariamente reler, reler e só reler e não entender nada, né? Quer dizer, você precisa parar, fazer anotações, resenhas e por aí vai. Então, é preciso que a gente entenda que ler livros não é fazer um download da informação que está contida nele e lançar aquele conteúdo ou aquela cópia para o seu cérebro. Não é isso. Na verdade, antes de tudo, o choque entre o que você sabe e do que o autor sabe. Só que, porém, é ainda um monólogo, né? Só quem fala ali é o autor, e nesse caso, nós seguimos de modo passivo tentando compreendê-lo. Eu, particularmente, quando leio um livro, eu tento assimilar, claro, a ideia do autor e vou deixando em cada página que eu acho passível de destaque alguma anotação, né? Em vez de ficar grifando tudo, que não vale muita coisa,
você grifa alguma coisa e deixa sempre na parte de cima da página, como se fosse um índice, uma determinada palavra-chave ou anotação, para que você possa encontrar aquilo de novo. Isso facilita bastante na hora de você fazer algum tipo de trabalho, alguma pesquisa, né? Você já vai achar rapidamente aquela página em específico. Porque nem tudo está no índice, né? O índice ajuda bastante também, para quem não sabe, né? Bom, só que eu faço isso com lápis, né? Para não estragar o livro. Se precisar apagar, você vai lá e apaga. Mas o que eu quero destacar aqui é que a vida ela é mais dialética do que livros. E aí a gente se depara com a necessidade de subverter, entre aspas, tá? A ideia que concebemos de certo autor para, enfim, adaptá-la à nossa própria condição. Não é uma coisa gratuita, tá? Você não vai subverter a ideia do autor no sentido de ser um responsável em entender aquilo que o autor tanto se dedicou, né, e quis dizer ali no livro. Muito pelo contrário, é você entender o que ele quis dizer, tentar aprender aquilo, inclusive no mundo circundante dele, no tempo histórico em que ele viveu, mas você vai precisar adaptar isso à sua vida, né, às aplicações que você faz do texto. E aí você tem dois tipos de pessoas. Algumas fazem a coisa de modo bem religioso, né, até por uma grande admiração por certo pensador, e aí eles tentam ser fiéis ao máximo ao que o pensador diz. Ainda que venha adaptar uma coisinha ali ou aqui ou ali, porque é impossível que não faça. Existem outros que são um pouco mais desleixados e se preocupam apenas em compreender as ideias centrais de certos autores. E, na verdade, você pode ser as duas coisas. Para um autor você é mais preocupado, para outro você é mais desleixado. Isso é natural, porque você não tem como aprender tudo como um computador faz, tá? E aí a gente pode dizer que em ambos os casos há vantagens e desvantagens, certo? Porque como eu não vou conseguir ler tudo que está escrito, então eu tenho que ter uma certa noção de utilidade aí. Não que eu seja utilitarista, pelo amor de Deus, mas que eu tenho que ter um certo pragmatismo diante do fato de que não terei condições de ler todos os livros que existem no mundo. Eu já vou até dar para vocês algumas estatísticas aqui bem interessantes, certo? Mas antes disso, é fundamental a gente fazer uma diferenciação básica aqui de que estudar é diferente de ler, pelo amor de Deus, gente. Uma coisa é você estudar, outra coisa é você ler. Ler é uma tarefa, para você ter uma ideia, estudar também, né? Mas vamos destacar aqui a leitura. Leitura é uma tarefa que implica, no mínimo, 3 fatores: prazer, interesse e contingência. O fato de você ter interesse em certo texto não implica que você vai ter prazer em lê-lo, tá? Por isso que eu estou fazendo essa diferenciação. Eu posso ler um texto por prazer, né? Principalmente quando é ficção, alguma história, algum romance, algum clássico. Você lê por prazer aquilo, você lê bem rápido até, né? Porque não há motivo para você ficar anotando tudo que você está lendo num romance, por exemplo, de Dostoiévski. Agora, quanto ao interesse, é outra história. Quando você tem interesse em determinado tema ou texto, tenho interesse em ler a Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Não necessariamente você vai ter prazer, tá, em ler aquilo. Você pode ter um prazer posterior, né, da apreensão do conhecimento de certo autor. Mas você tem interesse. E às vezes esse interesse pode estar vinculado à contingência. Na verdade, não necessariamente há um vínculo entre as três coisas, prazer, interesse e contingência, mas pode haver esse vínculo também, tá? Vamos às estatísticas. Olha só, em 2010, o Google ele resolveu contar o número de livros que existem no mundo aquele ano, tá? E ali a gente tinha 130 milhões de exemplares. Atualmente, em 2020, 10 anos depois, certamente esse número cresceu bastante. Não sei dizer se duplicou ou não, se triplicou, sei lá. Não fiz a pesquisa de 2020, tá? Só achei de 2010. Mas já dá para você ter uma noção que, bom, 130 milhões de livros eu não vou conseguir ler numa única vida, certo? E mesmo que eu tenha outra vida, né, na teoria da reencarnação, não vai ajudar muito, porque eu esquecer tudo, né? Então tem que reler tudo de novo, então não adianta nada. Bom, tal coisa, meus caros, implica na constatação óbvia de que é impossível que as bibliografias sejam condizentes entre um e outro indivíduo. Você imagina em países diferentes, o cara é americano, tem uma tradição analítica na filosofia, o outro é europeu, filosofia continental e tudo mais. Mesmo que eles estejam tratando de temas similares, e mais do que isso, mesmo que por coincidência eles leiam os mesmos livros, ainda assim não vão concordar com os mesmos pontos, porque aí eles vão ter perspectivas distintas, tá? No final, o que vai realmente fazer a diferença é a capacidade de sintetizar as ideias mais variadas possíveis, óbvio, e extrair daí uma síntese que considere, enfim, o seu próprio histórico, né? E tente abarcar a coisa de um ponto de vista universal. Você pode dizer, ok, mas existem os clássicos. E aí todos podem ler os clássicos. Sim, de fato existem os clássicos e eles trazem certa unidade em vista de uma... A gente pode chamar isso de uma certa canonicidade tácita, né? Mas ainda não se pode dizer que sua vida acadêmica dependa necessariamente de ler todos os livros clássicos. Eles, na verdade, são recomendações bem-vindas, claro. Por exemplo, eu tenho aqui em casa a Ilíada de Homero, a Divina Comédia de Dante, a Alighieri, tantos outros. É maravilhoso que você os leia.
mas não tome isso como uma obrigação, como uma necessidade, certo? A não ser que você a tenha de ponto de vista contingencial, que é um dos fatores que eu elenquei aqui, né, para a leitura de livros. Assim posto, meus caros amigos, a meta de qualquer estudante deveria ser de estabelecer um número de livros para se ler no ano inteiro, tá? Por exemplo, para esse ano eu estabeleci a meta de 30 livros. Tem gente que fala, não, eu leio 50 livros por ano. Parabéns, tá bom para você. Para mim, eu coloquei 30 livros. Obviamente que eu tenho algumas bibliografias de temas que eu quero pesquisar, então são mais específicos. Pode ser que eu leia algo mais ou algo menos, não sei. Mas é a partir disso que eu tento cumprir a meta, né? Sem se preocupar com as famosas indicações dos amigos. Porque, gente, se tem uma coisa que as pessoas gostam de fazer, principalmente no mundo de faculdade, universidades e também na internet tem bastante isso, né? É indicar livro. O pessoal gosta de indicar livro. E eles indicam como se nossa vida dependesse daquilo, né? Mas na verdade a questão é que tal coisa, às vezes, ou quase sempre, não dá certo. Porque como eu já disse antes, ler implica interesse, prazer ou necessidade. E nem sempre as indicações coincidem com isso na sua vida, ou no seu contexto. Então, tendo entendido isso, a gente pode simplesmente se conformar com os nossos próprios interesses de pesquisa. É claro que eu não sou contra a indicação de livro, gente, pelo amor de Deus, você pode me indicar livro à vontade, certo? Eu sou contra a obsessão em se fazer isso. Porque, como já foi dito aqui, o aspecto da contingência e necessidade também está presente quando falamos de cronograma de leitura, tá? E de bibliografia. Se você está fazendo uma pesquisa, por mais que você tenha gostado da indicação que alguém te deu, poxa, leva tempo ler livro. Não é uma coisa que você faz em 2 horas, entende? Mas, de qualquer forma, se a gente diferencia os livros do estudar, tome nota que você terá que ler muitas outras coisas que, enfim, não tenham o nome de livro. Você vai ler artigo, você vai ler jornal, você vai ler noticiário, você vai ler uma porrada de coisa que não necessariamente é livro, né? E pouco importa se essas coisas não têm o status de livro, entende? O importante é ler e entender. E é isso que as pessoas deixam de lado, que o fator preponderante de se ler um livro. Por que eu leio um livro? Porque eu preciso entender alguma coisa. Porque eu quero entender a ideia daquele autor. Mas acontece que não importa se é um livro, né? O que importa é que você entenda. Independente se é um livro, um artigo ou uma aula. Considerando que você confie na bibliografia por uma certa atestação de plausibilidade, ou, no caso da notícia, a veracidade do fato. Por exemplo, os artigos. Os artigos são muito úteis para a gente fazer um estudo, certo? Mas não só os artigos, as aulas na escola, na faculdade, estão espalhadas também pela internet, são fundamentais. Não é à toa que quando você está na faculdade você tem aulas, não apenas a leitura de livros, certo? Por quê? Porque elas auxiliam muito na síntese necessária que a gente precisa ter para obter o conhecimento de determinado tema, até para troca de ideias, de bibliografias, de autores que nós não conhecemos. Porque o mais importante, repito, é entender, mas entender bem, porque você pode também entender e entender errado, né? Por isso que a diversidade, por isso que a bibliografia é importante, porque há diversidade, né? Então, quando você tem variadas fontes, você tem uma diversidade, você pode lidar com a falta de um e o acréscimo de outro, ou vice-versa. E, aliás, minha contribuição é essa, né? Quando eu repasso aqui os insights de variados autores, daquilo que eu tenho lido e estudado, tanto no YouTube quanto nos podcasts, né? Eu passo mediante também minhas próprias apreensões, porque eu não sou nada sem aquilo que eu aprendi. Na verdade, eu sou aquilo que eu aprendi, certo? Então eu não posso oferecer nada além disso. Mas se eu não aprendi aquilo e tento oferecer tal coisa, vai ser uma coisa muito automática e não vai surtir efeito. Mas uma coisa que eu quero destacar aqui é que exatamente esse ponto de comparação entre nós e inteligência artificial. Seres humanos não são computadores. É perda de tempo você, por exemplo, ler 50 livros por ano se você não entende nada a respeito deles. Tudo bem, é melhor ler sem entender do que não ler absolutamente nada. Até concordo com isso. Mas às vezes, você leu um livro no ano inteiro e entendeu muito bem aquele livro. Ele pode ser um grande livro, tá? E você se restringe a falar apenas daquilo que o livro disse. Você repensou isso também com as suas próprias ideias. E isso pode ser, quem sabe, mais profícuo do que ler 50 livros dos quais você não entendeu nada. Muita gente só lê porque se sente culpada por não cumprir certo cronograma ou cota de leitura que se exige
até às vezes por pressão social, ou porque foram coagidas a ler algo por certo guru. Olha, isso é besteira. Isso ocorre muito em círculos, desculpa falar, mas de gente idiota, que quer uma espécie de sociedade do anel da alta cultura. E esse negócio aí de sociedade do anel, eu não quero nada a ver com isso, tá? Tudo isso de nada serve a não ser para lhe dar o motivo errado pelo qual você deve ler. Você, por exemplo, já se perguntou o porquê de Sócrates, mesmo sem ter lido nada do que veio depois dele, obviamente porque ele estava morto, se apresentar como alguém extraordinariamente sofisticado, até para a modernidade? Não é uma coisa interessante de se pensar? Sócrates não conheceu os clássicos, Sócrates não conheceu a literatura que veio depois dele, mas mesmo assim, quando eu leio os textos de Platão, eu vejo que Sócrates era alguém muito sofisticado. Né? Você pode dizer, mas Sócrates conhecia o que veio antes dele, e é a obrigação nossa conhecer o que veio antes de nós também. Tudo bem, óbvio que eu concordo com isso, mas não pense que você vai conseguir conhecer tudo, né? Não seja utópico. Mas mesmo assim, não é interessante notar que Sócrates pode ser mais sofisticado do que você? Ou seja, boa parte da cultura ocidental, mesmo na antiguidade, parece ser mais sensata, inteligente e robusta em termos intelectuais do que muitos dos leitores atuais que nós conhecemos. Não é interessante a gente repensar um pouco essa coisa de cultura livresca nesse quesito? Repito, não estou sendo contra você ler livros, pelo amor de Deus, estou dizendo que você pode fazer um cronograma de leitura, 30 livros por ano, mas não é só isso. Eu estou apenas dizendo que você deve se organizar e ler com as motivações certas, entendendo que esse exercício é um modo de fortalecê-lo para que você mesmo pense sobre as questões da vida. Eu enfatizo esse ponto, você mesmo pense sobre as questões da vida. Eu não estou pedindo para você pensar sozinho. Eu quero que você leia livros, mas estou pedindo para você pensar, melhor dizendo, para você repensar a sua leitura. O mais importante não é a leitura, mas o conteúdo da leitura. Não é o autor, mas o mérito da questão. Não é o diploma, mas a autoridade espontânea pela pontualidade com que se descortina algum assunto. E para isso você deve repensar esse assunto. Por isso, o estudante não deve apenas ler, e tampouco apenas estudar ou escrever, porque tem gente que gosta só de escrever, mas não lê nada e não estuda nada. Bom, ele precisa também da matéria, né, para poder escrever. E a matéria é uma boa leitura, um bom estudo. Só que fazer essas tarefas de modo eficiente é considerar também o tempo que você tem para fazê-las. E aí você tem que repensar isso. Como é que eu vou fazer uma leitura que seja eficiente, embora não seja tão espetacular como o pessoal que lê 50 livros por ano? Eu trabalho, estudo, faço um monte de coisa, preciso separar um tempo. Não vou ler 50 livros por ano, mas como é que eu posso tornar isso mais eficiente? É nisso que eu estou falando. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que quando a gente foca em uma coisa, desconsideramos outras milhares. Daí o fato de que se não conhecermos o autor A, B ou C, não implica que tal circunstância seja fruto de negligência. Muito pelo contrário, pode ser fruto, na verdade, de diligência. E é isso que muita gente não entende. Quando você está fazendo faculdade de medicina, você não vai conseguir se ater nos temas contingenciais da filosofia, por exemplo. É uma coisa óbvia. E assim é para todas as outras disciplinas que existem na face da Terra, no conhecimento humano. Então, por diligência, você, entre aspas, negligencia o conhecimento em outras áreas, e isso é inevitável. Desculpa te dizer isso, mas é inevitável. O que acontece, gente, é que, infelizmente, hoje em dia, a brutalidade intelectual é apenas uma canalização de nossas repressões internas, tá? É um problema de inteligência emocional, não apenas de QI. Porque se criou uma espécie de bibliografia militante, ou um ferramental, a gente poderia dizer assim, que serve apenas para defender certa ideologia, religião ou paradigma, por pura apologia. E essas pessoas, elas trocam o velho tacape e espada para se digladiarem pelos livros. Essa absurdidade, enfim, faz parte de nossa natureza, tudo bem. Principalmente no contexto em que vivemos aí por causa do debate público, em um mundo globalizado, onde você tem uma exaltação mais da demagogia do que da chamada democracia, né? Onde impera a mediocridade, por aí vai. Então, não é questão de ser contra a concorrência de cosmovisões, eu sei que isso existe. Mas você não pode vender a sua honestidade intelectual em nome de brigas caninas que chegam ao nível da coisa mais patética do mundo. Como se o seu paradigma pudesse abarcar toda a verdade do universo, e você sabe que ele não abarca. E é esse tipo de honestidade que eu estou falando.
O cara chega aqui com toda a pompa do mundo, dizendo que ele faz parte da alta cultura e tudo mais, que ele conhece tudo e todos, e ele acha que o seu paradigma, seja ele político, religioso ou científico, cientificista, abarca toda a realidade do universo. Ele não entendeu que a primeira coisa que a gente precisa entender na vida intelectual é humildade intelectual. Né? Pareceu um redundante, mas tem o fator humildade aqui como acréscimo. Hoje em dia tem quem defenda a Inquisição, o stalinismo, o nazismo, tem aquela coisa dos fatores vinculados aí a revisionistas. Alguns revisionismos fazem jus à realidade, por exemplo, a Inquisição, por mais que eu seja contra a Inquisição dita santa, né, já fiz um vídeo falando a respeito, eu sei que os números da Inquisição séculos atrás são muito distintos do que hoje é aceito na comunidade acadêmica, por plausibilidade histórica. São muito menores do que se pensava. Tá? Mas isso não vai me fazer defender a Inquisição, por exemplo, como muita gente faz por aí. Stalinismo, então, nem se fala, meu Deus do céu, é só você compreender o que foi aquele desastre, ainda que haja polêmica também nos números, como os repassados ali no livro negro do comunismo. E pior ainda, defender o nazismo. Não sei se é pior, né? Stalinismo e nazismo estão tudo ali, né? No mesmo patamar. Defender nazista, cara, que tem hoje em dia, né? Seja com sutilezas, como se viu no secretário da Educação, ex-secretário da Educação lá do Bolsonaro. Eu não sei, na verdade, até hoje eu não sei qual era a intenção dele a esse respeito, mas tudo bem. Ou seja, por neonazistas que estão escondidos aí nos bueiros das cidades. Mas, de novo, esse é um motivo errado para se estudar. Ainda que se leve a sério a necessidade do debate público, você estuda com um mínimo de humildade intelectual. É claro que talvez, mesmo agindo como um sarraceno, você descubra no meio do caminho o motivo certo para estudar. O problema é que tem gente que nunca vai entender, mesmo diante de tantas letras, tantos conselhos, tantos avisos, tantas aulas, tanto contato com a intelectualidade, mesmo assim os caras vão ser uns animais psicopáticos. Né? Você tem aí a alta cultura alemã, que redundou em nada mais nada menos do que um nazismo da vida. Né? Ainda que muitos digam que Hitler não era um intelectual de fato, mas ele era um grande leitor. Se tem alguém que era a favor da cultura livresca, podemos dizer, pelo menos parcialmente, que um deles era Hitler. Aliás, se você pega aqui no Brasil, os maiores leitores de livros estão na cadeia, né? Porque eles, enfim, têm tempo sobrando para isso, tem bibliotecas em alguns presídios, e eles podem, inclusive, né, tem algumas legislações aí que abrem esse precedente, minimizar a pena pela prática da leitura. Eu acho que muitos presidiários que leem livros se tornam melhores, sim, né, mais inteligentes e mais humanos em alguns casos, porque eles são imbuídos de ler os clássicos, né? Tem algumas campanhas até de leitura da Bíblia ou de leitura de Dostoiévski, autores que têm a literatura universal muito boa, né, para trazer a humanidade ao indivíduo que vive uma vida tão de tamanha transgressão. Só que tem gente que, infelizmente, não muda, dada uma certa psicopatia subjacente. Né? Bom, o fato é que a overdose de leitura, de modo obsessivo-compulsivo, paradoxalmente, ela acaba embotando o próprio discernimento. Porque é, na verdade, o deflagrar de um sintoma psicológico ruim, e não um exercício profícuo. Ainda mais considerando que o ócio virou hoje em dia uma espécie de corrida maluca, né? Aquele desenho, corrida maluca, onde tudo não passa de vaidade intelectual ou de militância política. Mesmo a religião se tornou militância política. Né? Então, tornar algo bom em algo muito ruim, gente, é especialidade do ser humano fazer isso. É nossa especialidade tornar algo bom, que é a leitura, em algo ruim. Daí se conscientizar de que ler é algo muito bom, mas ler apenas para fomentar sua ideologia, se esquivando de tudo que é estranho, entre aspas, né? É a negação do ecletismo. E mais do que isso, a negação da verdadeira inteligência que advém por novos estímulos cerebrais, né? E não apenas pela leitura, como dizem aí os neurocientistas. Isso, pela falta de pontualidade, implica em que você, por uma cultura livresca, possa até, às vezes, se tornar irrelevante pela falta de pontualidade. Eu vou citar dois autores aqui só para finalizar. Você tem, por exemplo, o Montaigne, Michel Montaigne, onde ele dizia que a educação devia formar pessoas curiosas, com um profundo espírito investigativo. E não uma cultura meramente livresca, mas sim uma mente que se deleita na criatividade e é, enfim, exercitada na literatura, que fala da vida real, e não apenas das abstrações analíticas de livros técnicos. Isso, segundo ele, resultaria num posicionamento crítico, porém moderado, e até mesmo no amadurecimento do sujeito
de modo paulatino. Veja só o que ele diz aqui, ó. Abre aspas, a Montaigne. Cuidamos apenas de encher a memória e deixamos vazios o entendimento e a consciência. Impressionante, né? O que adianta você encher a sua memória com livros e mais livros e deixar vazio o entendimento e a consciência? Bom, em Montaigne eu vou ler isso aqui. Isso é escrito, eu estou lendo. Isso eu estou lendo, isso repercute também na ideia de cultura livresca. Ok, eu concordo. Mas ele está te direcionando para além disso. Esse é o ponto. Em outra frase ele diz o seguinte: é melhor uma cabeça bem feita do que uma cabeça bem cheia. Tá? É claro que cabeça vazia, como diz o velho ditado popular, é oficina do diabo. Mas uma cabeça cheia pode impedir que você tenha espaço a pensar por si mesmo. E pensar por si mesmo não é se abster de ler, muito pelo contrário. É usar a lenha, entre aspas, aí, da leitura, né, fazendo essa analogia, a leitura, o estudo como um montante de lenha para jogar no fogo dos seus pensamentos. Ficou bonito isso, né? Bom. Na cultura livresca, porém, as pessoas correm o risco de deixar de lado o aspecto prático da vida, que é, enfim, um horizonte fundamental para o ser humano. Não é o único, tá? É uma parte do ser humano, mas é importante. Inclusive no que se refere à própria moralidade também. O reconhecimento do bem pela força da contingência parece surtir um efeito profundo em qualquer indivíduo, mais do que apenas as regras rígidas de um livro qualquer de ética. Não que você não tenha que ler livros de ética, que são muito bons. Desde os livros kantianos, aristotélicos, os moderninhos também, valem a pena. Mas o que vai pesar na sua vida mesmo são acontecimentos que, enfim, contingenciais, acabam te impelindo, né, a repensar aquilo com muito mais atenção. Então não é só livro, tá? Bom, para fechar aqui tem as palavras do Schopenhauer a respeito daqui da cultura livresca. Olha o que ele diz. Isso aqui está no livro dele, A Arte de Escrever, tá? A relação existente entre um pensador de força própria e o típico filósofo livresco é semelhante à relação de uma testemunha direta com um historiador. O primeiro fala a partir de sua concepção própria e imediata das coisas. Por isso, no fundo, todos os que pensam por si mesmos estão de acordo, e sua diferença provém apenas da diversidade dos pontos de vista. Quando tais pontos não variam, todos eles dizem a mesma coisa. Com frequência, escrevi frases que hesitei em apresentar ao público, isso aqui é o Schopenhauer falando, tá? Em função de seu caráter paradoxal, e depois eu as encontrei, para minha agradável surpresa, expressas literalmente nas obras antigas de grandes homens. A filosofia livresca, ou o filósofo livresco, melhor dizendo, por sua vez, relata o que este disse, o que aquele considerou, o que um terceiro objetou e assim por diante. Ele compara todas essas informações, põe na balança, critica e assim procura chegar à verdade por trás das coisas. Com isso, se torna muito semelhante a um historiógrafo de visão crítica. Eu, particularmente, assim, acho importante o aspecto historiográfico, né? Não acho que o Schopenhauer esteja necessariamente criticando esse elemento, mas o que ele está dizendo é que você não deve deixar de pensar por conta disso. E aí ele continua dizendo: ele, filósofo livresco, investigará, por exemplo, se em algum período Leibniz, mesmo que por um momento, foi um espinosista e outras coisas do gênero. Exemplos bastante claros do que digo aqui são oferecidos aos aficionados e curiosos pela elucidação analítica da moral e do direito natural, de Herbart, ele cita aqui um autor. Assim como por suas cartas sobre a liberdade. São espantosos os grandes esforços feitos por alguém assim. Porque parece que, se ele quisesse aprender as coisas de um modo direto, e que é possível, né? Chegaria logo à sua meta com o auxílio de um pouco de pensamento próprio. Mas ele abre mão do pensamento próprio, vou fazer um parênteses aqui. O cara abre mão do pensamento próprio, como se aquilo não valesse nada. Quer dizer, ele dá uma tal importância à literatura universal. Claro, ela tem uma importância, tem um peso enorme. Os ombros de gigantes, tudo é importante. Mas ele subestima demais a própria capacidade que ele tem. Ora, aqueles homens que escreveram livros tinham a mesma capacidade natural que você, que também tem um cérebro, possui, né? Então você também pode chegar a esse patamar de repensar as coisas. Você não precisa depender necessariamente de Platão e Aristóteles, por exemplo. Vale a pena lê-los, não estou negando isso. Mas você tem que repensar a sua própria época. E aí diz Schopenhauer aqui: só que há um pequeno contratempo nessa situação, uma vez que tal procedimento não depende de nossa vontade. É possível a qualquer momento sentar e ler, mas não sentar e pensar. Né? Os pensamentos eles não vêm quando você quer. De modo que só nos resta esperar por elas. Diz ele, o pensamento sobre determinado objeto precisa aparecer por si mesmo, por meio de um encontro feliz e harmonioso da ocasião exterior com a disposição e o estímulo interno necessário. E é justamente esse encontro que nunca chegará a acontecer no caso daqueles filósofos livrescos, porque eles acham que toda a realidade será encontrada apenas num mero parágrafo. É claro que ele pode ter um insight lendo livros, óbvio,
mas não será assim necessariamente todo o tempo. A explicação para esse fato se encontra até mesmo nos pensamentos que dizem respeito aos nossos interesses pessoais. Quando em certa ocasião, temos de tomar uma decisão, não podemos nos sentar por quanto tempo quisermos, refletir sobre os motivos e só então decidir. Pois com frequência a nossa capacidade de reflexão não consegue se fixar no assunto justamente nesse momento, mas escapa para outras coisas. O pensamento ele tem um fluxo constante e não necessariamente ele vai se fixar num determinado ponto, não terá o foco necessário e haverá necessidade de você depender dos insights. Eu faço isso, tá? Tenho a facilidade da tecnologia, porque no meu celular, sempre que eu tenho um site, eu jogo ele aqui no bloco de notas, né? Então eu ando com o celular todo o tempo, então é fácil fazer isso. Não preciso de um bloquinho, um caderninho de notas para fazê-lo, né? Antes eu fazia um caderninho no passado remoto aí. Mas agora com o celular eu escrevo um monte de coisa. E cara, se vocês forem ver o tanto de coisa que eu tenho escrita em bloco de notas, eu nunca postei nada do que eu tenho escrito aqui. Dá pra encher 2 livros tranquilo, né? Mas por quê? Porque eu sou capaz, o único capaz de fazer isso? Claro que não, qualquer pessoa é capaz de fazer isso. Assim, no fundo, o que o Schopenhauer está falando aqui é que você tem que deixar de ser tímido, por subestimar sua própria capacidade. Daí o exercício de escrever, mas não copiar, tá? Quando um desenhista ele começa a desenhar, o que ele faz? Ele copia, é mimético. Mas vai chegar um ponto que ele precisa também desenhar pelo parâmetro da sua própria imaginação. Esse é o exercício. Nesses casos, não devemos forçar nada, apenas aguardar que a disposição propícia também se apresente por si mesma. Isso acontecerá e se repetirá muitas vezes, de modo imprevisível e cada disposição diferente, em uma ocasião diferente. Lança uma outra luz, isso que é bacana, né, dos insights, que ele vai lançando outra luz sobre o mesmo assunto e você vai só acrescentando, acrescentando. E esse avanço lento é o que compreende pela expressão amadurecer as resoluções, uma expressão aqui usada pelo Schopenhauer. Pois o esforço de pensamento precisa ser dividido, assim como o algo que passou despercebido acaba despertando nossa atenção e mesmo a contrariedade desaparece, já que os assuntos aprendidos claramente diante dos nossos olhos costumam parecer muito mais suportáveis. Da mesma maneira, no campo teórico, também é preciso esperar pelo momento certo. E mesmo uma grande inteligência não é capaz de pensar por si mesma todo o tempo ou todo momento. Isso é importante dizer. Ele não está sendo a favor da ideia de um pensamento livre, sem as lenhas, né, na analogia que eu usei aqui, da leitura e do estudo. Por isso, faz bem em dedicar o tempo restante à leitura, que constitui, como já foi dito, um substituto para o pensamento próprio e alimenta o espírito com os materiais. Né? À medida que um outro pensa por nós, embora o faça sempre de um modo que não é o nosso. É justamente por isso que não se deve ler demais, diz aqui Schopenhauer. Seguindo aquela ideia do Salomão, né? Tá lá em Provérbios, né? Não sei se acho que é Eclesiastes, né? Desculpa. Onde é dito ali que ler demais é enfado para o homem. O Schopenhauer parece concordar com isso quando ele diz que é justamente por isso que não se deve ler demais, para que o espírito não se acostume com a substituição e desaprenda a pensar. O ponto aqui, pelo menos ao meu ver, não é que você não deva ler, mas é que você não deve desaprender de pensar lendo. Esse é o ponto. Ou seja, para que ele não se acostume com trilhas já percorridas por outros, e para que o passo do pensamento alheio não provoque uma estranheza em relação ao nosso próprio modo de andar. Você tem o seu próprio modo. Né? Você não pode negar quem você é. Você é outro. Esse é o ponto. Mais do que tudo, deve-se evitar o perigo de perder completamente a visão do mundo real por causa da leitura, uma vez que o estímulo e a disposição para o pensamento próprio se encontram com muito mais frequência nessa visão do que na leitura. Pois o que é percebido, o que é real em sua originalidade e força, constitui o objeto natural do espírito pensante e é capaz, com mais facilidade, de comovê-lo profundamente. E só para finalizar, tem um trecho que ele diz aqui, logo à frente, o seguinte. Assim como a leitura, a mera experiência não pode substituir o pensamento também. A pura empiria está para o pensamento como o ato de comer está para a digestão e a assimilação. Quando a experiência se vangloria de que somente ela, por meio de suas descobertas, fez progredir o saber humano, é como se a boca quisesse se gabar por sustentar sozinha a existência do corpo. Então, fica aí as dicas do Schopenhauer, tá? E também as minhas apreensões a esse respeito. Finalizo por aqui e até próximos vídeos. Tchau.